Com licença, senhor. Senhor? Eu preciso de uma informação. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Preciso saber se o senhor conhece ou se já viu essa menina por aqui. Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e hoje nós vamos aprender a fazer isso que vocês estão vendo na tela. Uma cena de game transformada em anime. Eu vi alguns comentários aqui no canal e eu falei, isso daí pode servir muito bem para um conteúdo, principalmente para você que quer adaptar não só uma cena de game, tá? Você pode adaptar outros tipos de cena, pode pegar uma cena de filme e transformar em cena de anime, você pode pegar uma cena de anime e transformar em uma cena real. Então eu vou te mostrar todo o processo de produção de uma forma muito simples e rápida e serve para qualquer tipo de projeto, embora eu tenha ficado muito feliz com essa versão meia anime que a gente entrega aqui. Então se você chegou... Ó, engasguei tudo. Mas se você chegou do nada aqui, já faz a sua inscrição no canal, ativa as notificações, porque eu tô buscando sempre trazer o melhor para vocês de IA, para que você possa se empoderar, tá bom? Então, vem comigo, dá aquele like, dá aquele hype, para você me ajudar bastantão e bora aprender a utilizar esta ferramenta. A primeira coisa que eu fiz, como eu queria muito recriar esta cena do Resident Evil 4, eu joguei bastante Resident Evil 4, na verdade, joguei vários, eu sou fã dessa franquia de Resident Evil, eu zerei o primeiro, o segundo, terceiro, eu zerei, eu não lembro, acho que eu pulei o terceiro, mas joguei bastante também, daí fui pro quarto eu zerei, então joguei bastante Resident Evil aqui, depois eu acho que eu não joguei outros não, mas sou bem fã, assisto os filmes, até os filmes que são bem meia boca, mas gosto muito da franquia. E aí, gente, eu falei, bom, bora fazer versão anime. Eu não lembro de ter visto um anime de Resident Evil legal. Então tá aí, Capcom, uma sugestão para vocês lançarem uma série, já que vocês fizeram do Devil May Cry. Então bora ver este formato. Primeira coisa que eu fiz foi ir lá no YouTube, tá, gente? Então eu fui no YouTube. Quando eu fui no YouTube, eu procurei as cenas que eu queria, e tem uma cena que me marcou muito no Resident Evil 4, que é a primeira cena, quando ele chega na cidade, e tem esse cara falando, mas que caraco, então eu falei, cara, eu quero recriar esta cena aqui dele chegando na cidade, dele passando por uma série de situações aqui, tá? Então meio que ele foi chegando, ele encontrou o cara, ele foi conversando com o cara, ele foi tentar falar com ele para mostrar foto lá da criança, até que ele é surpreendido aí com o cara tentando atacar ele, né? Então o zumbi vem pra cima dele tentando atacar, e aí, ó, tem essa cena aí que ele meio que vence o cara. E foi isso que eu quis recriar. Como que eu recriei? Tirando print. Pois é, cada cena que tem aqui, eu fui tirando um print, tirava o print, recortava, e aí eu fui... Você pode usar outras ferramentas, tá? O Dreamima você consegue fazer essa mesma coisa, mas eu vou usar o Nano Banana Pro. E no Nano Banana Pro, ele tá meio Birulebe. Tá Birulebe para você também? Eu fui printando as cenas, né? Então, ó, printei a cena, colei a cena aqui e mandei, ó, deixe essa cena em estilo anime, mantendo a mesma atmosfera. Ele foi lá e me entregou esta cena. Muito bem, peguei e baixei. Fui no vídeo, pego uma outra cena do vídeo, uma cena muito boa, mas pego essa outra cena do vídeo, vou lá, Ctrl C, Ctrl V e mando esse mesmo prompt. Deixe essa cena em estilo anime. E aí foi lá e ele fez aqui em estilo anime esta cena aqui que tá demorando para carregar, joga a lenha na fogueira, que é do vulto na janela, tá? Não sei porque que tá demorando para carregar. Mas enfim, chega uma hora que no segundo prompt ele começa a dar birulabes, tá? Porque eu mandei a cena do cara andando, mas aí entregou a mesma. Então ele ficou meio ele chega a ficar meio maluco quando eu mando a cena e mando aqui, deixe em estilo anime mantendo a mesma atmosfera, e ele trouxe este cara aqui. Então eu fui fazendo isso para todas as cenas, e eu vi que ele dava umas biruleibeadas dependendo da cena, né? Então tinha hora que ele começava a delirar, tá vendo? Ó, eu pedi este cara aqui, e ele me entregou esse negócio aqui, que é de uma outra cena lá de trás. Então deu uma biruleibeada, e eu fui só
abrindo novos chats. Esse foi o recurso que eu usei no Nano Banana Pro, abrindo novos chats para trazer essa cena. Você pode recriar no Dreamima, que não dá ruim não, tá? No Dreamima fica bom também, mas fica com uma película um pouco diferente. Então eu quis fazer por aqui só para trazer. Lembrando que lá no Dreamima são 2 créditos se você usar o Cdream, que foi o que eu utilizei. Tá? Muito bem, uma vez que eu fiz todos os personagens bonitinhos e baixei eles aqui, né, o que a gente fez? Ó, tem a foto dela, que ficou bem legal. A gente vai para o Prime, aqui para nossa área Prime, muito mais para tirar a estrelinha, tá? Por quê? Os membros aqui que fazem parte do Prime Premium, a gente dá modelos de AI Studio Google que fazem parte dos treinamentos. Então, nos treinamentos você aprende a criar modelos dentro do AI Studio Google para otimizar as suas entregas e você tem modelos de referência aqui para poder utilizar. E um deles é este daqui, ó, que é o... Cadê? Removedor de marca. Quando você entra nele aqui, você pode ter um removedor de marca só seu. Esse em específico é do Nano Banana, tá? Então, você vem aqui, tá? Porque você pode simplesmente, como é um modelo, salvar ele para aprendizado, tá? Então, você tem a opção de salvar o arquivo, então você salva o arquivo, você faz as modificações que você quer nele aqui, e aí você sobe as imagens e ele limpa em lote aqui as imagens, tá? Então, ó, se eu vou aqui em Resident, eu só pego todas as imagens aqui, ó, peguei todas as imagens e automaticamente ele começa a remover o fundo em lote. Então você aprende a fazer coisas como essa que podem te ajudar e muito quando você tá fazendo parte aqui. Não quer deixar com a estrelinha ou quer fazer na mão? Tá tudo bem. Dá certo, mas você vê, ó, que ele já vai fazendo as cenas aqui, processando, já limpou, ó, já tá limpando todas as cenas aqui da nossa ferramenta. Uma vez que você tá com todas elas, você baixa a imagem, porque aí a gente vai no Grok, tá? E aí o Grok é uma ferramenta grátis, ele te possibilita fazer mais de 20 vídeos a cada 2 horas, então é coisa pra caramba. O pessoal relata que fica entre 10 a 20, tá? Mas o que eu fui fazendo? Ao entrar no Grok, depois de estar na nossa área aqui de membros e baixar todas as imagens, tá? Então, quando termina eu baixo. Aí o que eu fiz? Eu fui jogando essas imagens dentro do Grok. Entra lá, faz a sua assinatura, né? Então daí você vem aqui, clica em Imaging, assinatura pelo Google, é free, e aí eu simplesmente pegava a imagem e jogava aqui para o cenário. Ele vai carregar essa imagem e eu dou o prompt da cena exatamente como era a cena do vídeo. Então, se o cara estava andando, se o cara estava falando, eu simplesmente assistia a cena e colocava aqui como eu queria. Às vezes eu mudava uma ou cena ou outra, né? Então, por exemplo, dessa foto eu pedi para dar um zoom, aquela câmera, né? A cena de luta eu pedi para fazer um pouquinho diferente. Quando quando o Leon entra na sala, eu peço para ele falar de uma forma diferente também, porque quis dar o meu talentinho aqui diferente só para ficar um pouquinho. E depois você me diz se vocês gostaram ou não. Quando as cenas ficam prontas, né, elas estão todas aqui. Eu fiz cena pra caramba, tá? Então, ó, quando as cenas ficaram prontas, o que eu fiz? Eu simplesmente comecei a baixar as cenas, tá? Então, elas estão todas aqui. O importante é que dá pra você testar mais de uma cena aqui, tá? Então, você consegue ver, ó, que tem várias cenas aqui que eu fui fazendo de teste até achar qual era a cena ideal. Baixa aqui, mas eu vou te dar uma dica de ouro, tá? Se você gostou dessa cena, você clica em 3 pontinhos e vai em Upscale, tá? Em Upscale você consegue baixar ela aqui, tá? Ela vai trabalhar aqui no Upscale, ó, vai começar a escalar a imagem, e aí quando ela terminar, ela vai aparecer HD aqui, como apareceu. Gostou? Baixou. Fui baixando todas as imagens e aí eu fui trabalhar no CapCut, tá? Como vocês sabem, eu faço muito vídeo pelo CapCut, porque às vezes eu tô muito ocupado, etc, não dá para ficar no computador, então nas horas vagas eu vou editando os vídeos do canal. Fui colocando na sequência, exatamente como você tá vendo na tela, faço os recortes e ajustes caso tenha alguma biruleibeada no início e no fim do vídeo, vai cortando, e eu peço um truque aqui, ó. Repara que eu sempre peço sem música de fundo, porque daí ele só me traz o áudio e da pessoa falando e os efeitos sonoros da área, tá? É só isso. Esse é um prompt muito importante para você colocar para não ter música, porque a música é adicionada ao final para dar aquela sensação de
tensão e de unidade. A música vai costurar as cenas, dando a sensação de unidade, igual o resultado que você viu no início do vídeo, tá? É basicamente essa a edição que foi feita aqui, simples, rápida e fácil. Me diz, você vai fazer? Vai tentar? Não curtiu? Que ideia você tem aqui para me trazer? Tô te esperando aqui nos comentários e no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida, viu? Tchau, tchau!